Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aqui para o implacável concurso e dar uma aula implacável de legislação municipal para a Prefeitura Municipal de Campos dos Goycatazes, Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar a lei de criação da Guarda Municipal, nós vamos trabalhar o Estatuto do Servidor, e nós vamos trabalhar também a lei orgânica, que nada mais é do que a Constituição do município, né? Então, teremos todas as aulas, né, no nosso curso, vai ser tudo organizado, eu vou mostrar macetes, eu vou falar algumas coisas, porque normalmente quando as bancas cobram legislações municipais, tem um pequeno detalhe, não tem muita questão. Então o aluno vai ter que se atentar com as possíveis pegadinhas que a banca pode trazer. Então se você quer conhecer, se você quer ficar por dentro, se você quer gabaritar as questões de legislação municipal, na descrição aqui do vídeo, nós temos o nosso curso completo. Então, dá uma clicada, veja. Então, eu garanto, você não vai se arrepender. Porque você vai ser um aluno implacável e pode ter certeza que você vai gabaritar legislação municipal. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar com a lei de criação, né, que a gente chama de Estatuto da Guarda Municipal de Campos dos Goycatazes, que é uma cidade ali do norte do Rio de Janeiro, que fica ali na região ali da bacia de Campos, né? Tem ali o petróleo, né? Tem aquelas coisas de petróleo por ali, né? Então, vamos lá. Então, pau na máquina e vamos estudar. Legislação Municipal, Lei Municipal número 9255 de 2002, que nada mais é do que o Estatuto da Guarda Municipal de Campos dos Goycatazes. Olha lá, primeira coisa que eu quero que você guarde aqui é, normalmente, quando eu falo assim, normalmente, você entenda que eu estou querendo trazer a ideia do que as bancas de concurso elas fazem. Toda vez, deixa eu explicar para você, eu já fui examinador de concurso, né? Eu já trabalhei em uma banca de concurso em Pernambuco, né? Que ela fazia questões para concurso. E eu já fui contratado, tive que deixar porque eu preferia dar aula, então eu tinha esse impedimento, eu não podia continuar dando aula. Aí veja só o que aconteceu, eu peguei muito esse macete. Quando chegava o diretor, né, o meu coordenador, chegava assim, Jean, olha, a gente vai pegar o concurso da cidade tal, tem lei orgânica na cidade. Aí eu, pronto. Faz aí umas 30 questões, cria aí 30 questões inéditas para esse concurso, porque a gente só vai utilizar 3. Normalmente era assim, porque eu mandava 30 e eles faziam um sorteio, exatamente para manter a imparcialidade, tá entendendo? Aí beleza, como é que eu fazia? Nunca tinha visto essa lei orgânica, nunca. O que é que eu fazia? Procurava a lei orgânica. Na época, não tinha tanto acesso à internet como tem hoje, então eu tinha que ir até a cidade, ia lá na prefeitura, ia lá na Câmara de Vereadores e pegava a lei orgânica, tirava cópia, xerox, tirava foto, né? E quando eu chegava em casa, eu dizia, pronto, vamos aqui criar as questões. Pensa comigo, você acha que eu começava a criar as questões do final da lei para o começo? Claro que não. Eu começava a criar as questões do começo para o final. Então, a maioria das minhas 30 questões, né, que eles pediam para mim, ficavam ali no início da lei municipal. Então, 99% das questões de concurso de leis municipais ficam no início da lei. Só que, às vezes, o que é que eu fazia? Eu ia um pouquinho mais distante, porque antes eu lia a lei todinha, né, para não dar nenhum caso de nulidade na questão, e depois eu focava só ali nos pontos principais. E de vez em quando eu encontrava alguma coisa e dizia assim, rapaz, isso aqui tem cara de questão. Então eu quero mostrar para você o primeiro artigo da organização da instituição. Veja, ele diz assim, ó, esse estatuto estabelece a organização, funcionamento, regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goycatazes. Como órgão integrante, cuidado aqui, ó, vamos lá. O que é que eu fazia? Atenção para isso aqui, ó, palavras-chave. Administração direta, aí na hora do concurso a banca coloca administração indireta, do poder executivo, aí às vezes a banca coloca ali poder legislativo. Aí, muita atenção, a Guarda Municipal de Campos dos Goycatazes, ela é civil, uniformizada e armada, que tem a função de realizar a proteção sistêmica
da população e dos bens e serviços e instalações municipais. Atenção, de forma preventiva, ressalvadas as competências da União. Veja que nesse primeiro artigo eu já vislumbro várias questões onde eu poderia modificar algumas palavras para fazer com que você, meu aluno, errasse. Só que você estudando comigo, você não vai errar. Por quê? Ela vai colocar indireta, ela vai colocar que a Guarda Municipal faz a proteção de maneira ostensiva, ela vai colocar que é uma instituição militarizada, mas não, é uma instituição civil. Sacou? Ela pode dizer que é desarmada, não. Ela é armada, mas ainda a gente vai falar sobre isso mais na frente. Entendeu? Então, guarda essas três características. Olha aí, ó. A Guarda Civil Municipal, né? Por isso que o nome já diz Guarda Civil. Ela é civil, uniformizada e armada. Guarda essas três palavras aqui. Eu quero que você também fique atento com esse parágrafo único do artigo 1º. Ele diz, ó, a Guarda Municipal fica subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Algumas guardas municipais, meu aluno, elas têm uma hierarquia antes de chegar no prefeito, que é o chefe do Executivo Municipal. Normalmente, as guardas municipais elas são vinculadas a uma secretaria. E depois, esse secretário fica subordinado ao prefeito. Então, seria assim, ó, o comandante da guarda ficaria subordinado ao secretário, normalmente Secretaria de Segurança, Cidadã. Tem algumas guardas municipais que é vinculada à Secretaria de Administração, né? Normalmente é algo relacionado à segurança, alguma secretaria relacionada à segurança. Mas perceba que na própria lei ela fala expressamente que é subordinada diretamente ao prefeito, ao chefe do Poder Executivo. Cuidado para a banca não dizer. A Guarda Municipal é subordinada diretamente ao secretário de Segurança Pública. Você está percebendo que essa é a grande sacada, é você prestar atenção nas palavras, porque a banca vai trocar essas palavras para tentar pegar o aluno desatento. Veja, o artigo 2º, ele vai me falar qual é a finalidade do Estatuto. E a finalidade do Estatuto são 4. Olha só, então eu tenho aqui 4 finalidades. Eu quero que você guarde que a primeira finalidade é trazer os deveres do guarda municipal. A segunda finalidade é tipificar as infrações que o guarda municipal pode praticar. E se eu praticar uma infração, claro que eu vou ter que sofrer uma sanção administrativa. Cuidado que é uma sanção administrativa. Vou até colocar aqui para depois a banca não colocar sanção criminal, né? E também é trazido os procedimentos processuais, sindicância, né, processo administrativo disciplinar. Professor, claro, porque pensa comigo, se eu pratiquei uma infração, um ato infracional, né, um ato de indisciplina dentro da Guarda Municipal, eu terei que ser sancionado através do poder disciplinar. Existe o poder disciplinar lá do direito administrativo, onde a administração pública ela pode disciplinar os seus servidores. Só que para ela disciplinar os seus servidores, ela vai claramente precisar de quê? De um procedimento. E esse procedimento é um procedimento administrativo, onde a nossa Constituição garante o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então, mesmo que seja um procedimento administrativo, mesmo que seja um procedimento mais célere, mesmo que seja um procedimento que a falta de advogado não vai ter um condão de anular esse procedimento, como diz a súmula vinculante número 5 do STF, eu preciso de contraditório e ampla defesa. Perfeito? Cuidado que no parágrafo 2º, ela vem explicar o seguinte: caso o guarda municipal tenha praticado um ato que não esteja regulado no estatuto específico da Guarda Municipal, eu posso usar de maneira subsidiária o Estatuto dos Servidores, que é o que nós vamos estudar mais à frente. Então, como é que funciona? O guarda municipal praticou um ato que eu não tenho previsão no Estatuto da Guarda, mas eu tenho previsão ali no Estatuto do Servidor.
Aí, nesse caso, eu utilizo o Estatuto do Servidor de maneira subsidiária, exatamente para fundamentar a minha decisão. Então, ele diz aqui, ó, aplica-se aos servidores integrantes dos cargos de carreira da estrutura da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goycatazes, subsidiariamente, as normas em vigor, em especial no Estatuto Geral dos Servidores Públicos do município de Campos dos Goycatazes. Perfeito? Princípios e símbolos institucionais. Veja, se você já estudou, você normalmente, quem estuda para carreiras de guardas municipais, sempre está ali tendo contato com a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas, a lei federal. E você percebe que lá eu tenho os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Normalmente, quando se cria estatutos de guardas municipais, quando se pede os princípios, o legislador municipal termina fazendo ali o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, e joga aqui também os princípios que são idênticos, né? Ele muda alguma coisa, acrescenta um inciso, mas a base termina sendo o mesmo da Lei 13.022. Olha aí, são princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Municipal. O maior número de questões se encontra aqui. Maior número de questões, pode ter certeza que sua prova vai ter uma questão tratando dos princípios mínimos. Olha aí. Primeiro, proteção dos direitos humanos fundamentais. Meu aluno, eu quero pedir permissão para você. Eu quero pedir permissão para você já para ir mostrando para você as palavras que você vai ter que ter cuidado. Tá aqui, ó. Direitos humanos fundamentais. Eu já vislumbro a banca colocando ali proteção dos direitos humanos constitucionais. Veja, errado tá. Veja, o aluno tem que ter essa expertise. Quando eu digo que a Guarda Municipal tem que proteger os direitos humanos previstos na Constituição, tá errado? Não. Mas está expressamente no artigo 3º da lei? Não. Você está entendendo? Tá comigo? Tá comigo? Então, entenda que errado não vai estar, mas está contrário ao que está na lei. Fechou? Vamos seguir. Olha só. Preservação da vida. Aqui, ó. Atenção aqui, ó. Redução do sofrimento e diminuição das perdas. Eu já vi questão, eu já pensei em questão dessa forma, ó. A banca chegar aqui e fazer assim, ó. Redução das perdas e diminuição do sofrimento. E aí? Professor, se a banca faz isso, ela não está querendo... Pois é, elas fazem isso. Então, entenda, vai estar errado. Não, mas vai estar diferente com a lei. Professor, e como é que eu vou saber? A banca vai dizer, ou ela vai dizer, de acordo com a lei 9.255 de 2022, são princípios mínimos da Guarda Municipal de Campos dos Goycatazes. Sacou como é que vai ser? Aí você vai ter que escrever, vai ter que marcar a alternativa de acordo com a lei. Fechou? Vamos lá. Patrulhamento preventivo. Você sabe que aqui a banca vai jogar patrulhamento ostensivo. Já sabe disso. Compromisso com a evolução social da comunidade. Sabe como é que eu ia colocar aqui? Compromisso com a evolução moral da sociedade. Entenda, meu aluno. A banca vai fazer questão. É como eu fazia. Eu já criava as questões querendo que o aluno errasse. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entendeu? Então, moral ali. Próximo. Uso progressivo da força. A gente tem a questão do uso progressivo da força, que seria ali o triângulo do uso progressivo da força, que eu utilizo a força de acordo com a agressão. Aumentando a agressão, eu aumento o nível de força para repelir aquela injusta agressão. Só que aqui é uso progressivo da força. Eu já vi banca colocando uso agressivo da força, uso ostensivo da força, uso preventivo da força. Entendeu? E vai ser assim, viu? Vamos lá. Aí eu tenho aqui a justiça, né? Legalidade democrática, respeito à coisa pública, respeito à hierarquia, a ética, a disciplina, as normas da autoridade legalmente instituídas. Viu? Então, eu tenho aí mais alguns princípios. Então, guarde aí. Questão certa na sua prova
princípios mínimos de atuação da Guarda de Campos dos Goycatazes. Outro ponto que a banca pode abordar para você é com relação aos símbolos. Os símbolos nada mais são do que signos distintivos. Quando eu olho a bandeira do Brasil, eu identifico que aquela bandeira do Brasil é uma representação do Estado brasileiro. Quando eu vejo a farda, o brasão da Guarda Municipal, eu já vejo que aquele brasão representa a Guarda Municipal. Se eu escuto o hino do Brasil, eu já sei que aquele hino ele representa um símbolo do povo brasileiro. E veja que o município de Campos, lá dentro da estrutura da Guarda Municipal, a Guarda Municipal também tem os seus símbolos. Olha só, a bandeira, né, do município, o hino e o brasão. Seria aqui o brasão. E outros estabelecidos por ato normativo. Por ato normativo. Eu quero que você tome cuidado porque você sabe que na nossa Constituição Federal de 88, além desses três desses três símbolos, eu tenho outro símbolo chamado de armas. Chamado de armas nacionais. Aí o que é que a banca faz? São símbolos do município da Guarda, são símbolos da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goycatazes. O brasão, as armas, o hino e a bandeira. Questão o quê? Errada. Porque eu sei que vai ter aluno que já estudou a Constituição, os símbolos da Constituição Federal, e vai lembrar que tem as armas. E vai achar que vai ser a mesma coisa na Guarda Municipal de Campos. Show de bola? Tá vendo aí como é que vai funcionar nossas aulas? Eu preciso mostrar para você o que a banca pode fazer. Então aqui porque estudar leis municipais é algo que cansa. Então eu preciso mostrar para você algo que vai olhar, você vai olhar e dizer, pô, realmente a banca pode trocar essa palavra por essa. Até instiga mais você entender. E eu quero que você marque isso no seu material. Entendeu? Marque isso no seu material de apoio. Veja, eu quero aqui chegar e trabalhar as competências gerais. Só que antes eu quero fazer uma distinção. Veja, eu tenho as competências gerais e eu tenho as competências específicas da Guarda Municipal. Eu tenho duas competências. Competência nada mais é do que uma atribuição que a lei me dá. Se a lei chega e diz, Jean, você tem a competência de fazer isso, aí eu vou ter que realizar aquele ato. Aí eu tenho a competência geral da Guarda, que diz assim, competência geral da Guarda Civil Municipal do Campos dos Goycatazes, a proteção dos bens, serviços, logradouros públicos, instalações dos próprios municípios. Pessoal, o que é que próprio município? O que significa isso? Da propriedade do município. São bens, serviços e logradouros públicos, instalações que pertencem ao município. Própria é a palavra pertencer ao município. Só que eu quero que você tome bastante cuidado, que também é uma proteção geral, a proteção sistemática da população. Professor, o que é que significa isso? Você sabe que existe a lei chamada de Lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. A Guarda Municipal faz parte desse sistema. Então, dessa forma, a Guarda Municipal, com demais poderes, com demais forças, vamos chamar assim, com as demais forças, ela faz a proteção sistêmica da população municipal. Veja que ela faz a proteção sistêmica. Cuidado que a Guarda Municipal não faz policiamento ostensivo. Ficou claro? Os bens, professor, a que se refere essa lei, ela não é proteção dos bens, são três tipos. Eu tenho os bens de uso comum, eu tenho os bens de uso especial e tenho os bens de usos dominiais ou dominicais. Professor, bens de uso comum, o que seria isso? Bens de uso comum são aqueles bens que pertencem, não é que pertencem a todos, que todos podem usar. As praças, os rios, as praias, as ruas, são bens que todos podem usar de maneira individual, coletiva. Só que eu tenho os bens especiais. Os bens especiais são aqueles bens que pertencem à prefeitura, ao município, vamos chamar assim, só que tem uma destinação específica.
Professor, como assim? Veja, a viatura que você em breve vai trabalhar, ela é um bem especial. Por quê? Porque pertence ao município de Campos dos Goycatazes e tem uma destinação específica. Professor, e por que você está falando isso? Porque eu tenho os dominiais. Os dominiais, o que acontece com ele? Os dominiais pertencem também ao município, só que não tem destinação específica. Então, peraí. Então, no caso, quando eu tenho um bem especial, pertence à prefeitura, certo? Os dominiais também pertencem à prefeitura. A diferença dos dois é que os dominiais não têm uma destinação específica e os especiais têm uma destinação específica. Professor, me dê um exemplo dos dominiais. Um terreno abandonado, uma escola abandonada, mas ainda pertence ao município, mas não tem uma destinação específica. Ficou claro? Show de bola? Vamos lá. Só que agora vamos entrar nas competências específicas da guarda. São várias competências. E aí o aluno ele vai ter que ter o discernimento, vai ter que ter a humildade de repetir a leitura desses incisos, porque são muitas competências e eu vou mostrar aqui as palavras que a banca pode, porventura, vir a trocar. Vamos lá. Então, competências específicas. Então, a primeira delas, olha só, zelar, e veja que sempre começa por verbos, ó. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Aí a banca coloca região metropolitana, estado, né? Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas, atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então veja que ele faz aí pela presença, né? Veja, muito cuidado que quando a gente fala que é para inibir, prevenir pela presença, isso seria de maneira ostensiva. Cuidado, eu não estou falando que a guarda faz policiamento ostensivo. Ela, quando está presente, fardada em algum lugar, ela faz a inibição, ela faz a prevenção. E isso é uma prevenção ostensiva, porque, cara, eu estou vendo a guarda municipal ali. Tu acha que eu vou praticar um crime aqui? Claro que não. Mas eu não estou falando que ela faz policiamento ostensivo. Entendeu? Atuar preventiva, tá vendo aqui? E permanentemente no território do município, para a proteção sistêmica da população e dos bens, serviços, instalações do município. Nós já falamos sobre isso. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Por isso que existe a lei do SUSP, né? E veja que a Guarda Municipal, eu já fiz operações, né? Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros, eu já fiz operações com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Isso é o que está mais acontecendo. São as operações integradas, que pode ser de maneira ostensiva, pode ser de maneira de inteligência, pode ser mistas, pode ser investigativas. Isso tudo está na lei do SUSP, na lei que trata do Sistema Único de Segurança Pública. Veja, exercer a competência de trânsito. A Guarda Municipal tem essa competência de exercer a competência de trânsito. Ela também tem a competência de proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural. Por isso que algumas guardas municipais, quando a gente fala de proteção do patrimônio ecológico, meio ambiente, algumas guardas municipais criam órgãos voltados à questão ambiental. Né? Tem guardas municipais que criam órgãos de Patrulha Maria da Penha, de questão ambiental, como se fosse um tipo de uma força de ação rápida. Então, isso é totalmente comum dentro das guardas municipais. Cooperar com os demais órgãos, né, de defesa civil, né, que seria ali o Corpo de Bombeiros. Interagir com a sociedade civil para discussões de soluções e problemas de projetos locais, voltados à melhoria de condições de segurança da comunidade. Estabelecer parceria com os órgãos da União, dos estados, por meio de celebração de convênios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. É muito comum as guardas municipais fazerem convênios com as polícias para fazer treinamento do pessoal. Por exemplo, treinamento de tiro, treinamento de incursão, essas coisas. Né? Então, é muito comum essa integração, esse convênio, né? Os convênios. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município.
muito comum também os agentes de vigilância sanitária do município atuarem junto ali com a Guarda Municipal, até para a questão de segurança. Isso tem, né? E aí veja que a maioria das competências é muito voltada para essa questão de integração. Você pode ver aí no seu material que é sempre voltada para a questão de integração, certo? Aí tem desenvolver ações preventivas, de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com demais órgãos, né? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades, atuar mediante ações preventivas à segurança escolar, zelando no entorno, participando de ações educativas com o corpo discente e docente, né, professores e alunos, né? E aqui, invadindo já a parte dos integrantes, eu quero que você lembre que eu tenho o seguinte: os integrantes da guarda é uma carreira única. Professor, como assim carreira única? Você ingressa e fica sempre naquele posto, naquele local. Vai ter aumento de salário por conta do tempo de serviço, porque tem algumas guardas que são estruturadas. Por exemplo, tem o cargo de inspetor, subinspetor, de guarda municipal, tem vários níveis. Por exemplo, tem guarda que é guarda municipal nível 1, guarda municipal nível 2, guarda municipal nível 3. Isso depende muito do estatuto. No nosso caso aqui, é uma carreira única e tem lá os planos e salários, todos determinados por leis municipais. E ele fala, ó, parágrafo 1º, o exercício das atribuições dos cargos de guarda civil municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades e com a legislação vigente. Existe no Senasp, né, no Senasp, existe um manual com a carga horária de aulas que o guarda municipal tem que ter na sua formação. Existe uma cartilha lá do Senasp, que eu até já vi, tem lá 20 horas de aula de direitos humanos, 60 horas de armamento e tiro com armas portáteis, 100 horas com arma de porte. Então, tem, portáteis, 100 horas e de porte, 60 horas. Tem lá tudo discriminando essa cartilha. E vai ficar de acordo com a instituição, né, esse treinamento. E veja, veja como é importante essa questão. E a lei repete, ó, o cargo de guarda civil municipal possui carreira única. Ela repete, né? Ela repete. E veja que os guardas municipais é autorizado o porte de arma. E veja, quando a lei fala porte de arma, o STF já chegou a uma decisão que disse que o GCM ele pode portar arma tanto de serviço quanto de folga. Todos os GCMs, a própria decisão tem dizendo todos os GCMs. Só que aqui, meu aluno, eu quero que você tome bastante cuidado. Para a guarda municipal ter direito ao porte de arma em serviço ou de folga, o STF estipulou duas condiçõezinhas, duas condições. Certo? Ela condicionou a uma formação específica em órgãos policiais, né? Tem que ter, por isso que faz aquele convênio, e eu preciso de órgãos de controle. Órgãos de controle interno e externo, que são conhecidos, vou estar até aqui de cor, como a corregedoria mais a ouvidoria. Por exemplo, tem uma cidade que alguns alunos meus foram aprovados recentemente, em Pernambuco, e lá, apesar do STF ter falado que todo guarda municipal pode portar arma, eles não podem portar arma. Por quê? Porque não tem esses órgãos. Eles fizeram o curso, fizeram num órgão policial, fizeram a carga horária tudo certinho, só que não tem esses órgãos de fiscalização e controle. E você tem que entender uma coisa, que a própria lei 13.022 fala sobre isso, que tem que ter a corregedoria e a ouvidoria. Exatamente, porque a corregedoria vai ser aquela que vai apertar. E a ouvidoria é que vai ouvir as denúncias do público externo.
E eles estão impedidos de portar arma por conta que, quando se criou a lei da Guarda Municipal, esqueceu, entre aspas, de incluir ali o quê? Incluir esses órgãos de controle. Aí estão se movimentando para que o Poder Legislativo faça esse acréscimo na lei, no Estatuto da Guarda Municipal dessa cidade. Cuidado que o guarda municipal ele pode ter o seu porte de arma suspenso em algumas hipóteses. Acompanha comigo. Ó. Ficará suspenso o direito do porte de arma de fogo em razão de restrição médica. Vamos imaginar que o cara sofreu ali alguma questão, uma doença mental, alguma coisa, claro que vai ter. Né? Decisão judicial, isso acontece muito na Lei Maria da Penha, quando uma autoridade policial, um cara que tem porte de arma, se ele praticar uma violência doméstica e familiar, ele vai ter a perda da arma, a perda do porte da arma. Né? Mas também pode acontecer uma terceira situação, onde o guarda municipal pode ter tido o seu porte de suspenso por causa de uma justificativa plausível do dirigente da guarda. Agora eu quero que você guarde a seguinte palavra, ó, é suspenso. O termo da lei é suspenso. Fechou? Então vamos ter cuidado aí. Vamos falar um pouquinho aqui, de uma maneira bem direta, sobre o quantitativo. Vamos falar aqui sobre a carga horária da Guarda Municipal. Então, olha, o quantitativo da Guarda Municipal. Quem é que faz parte da Guarda Municipal? O Guarda Civil Municipal e eu tenho o auxiliar de vigilância. Lembrando que o Guarda Civil Municipal é de nível médio e o auxiliar de vigilância é de nível fundamental. Certo? Também tem uma carga horária de 40 horas semanais, podendo ser de regime de plantão. O famoso regime de plantão 24/72 e assim vai, 12/36. Isso vai depender muito do organograma, da administração da Guarda Municipal. Cuidado com isso. A Lei Geral de Guarda Municipal determina que os estatutos reservem um mínimo de vagas para mulheres. Então, no caso do estatuto, nós temos ali um mínimo de vagas de 15%. De 15%. Veja que a lei federal não traz o quantitativo, ele só determina o mínimo que tem que ter previsto. E no estatuto eu tenho um mínimo de 15%. Perfeito? Tem uma cara de questão, não vou mentir. Já tem cara de questão. Professor, quais são os requisitos? Eu quero ingressar na Guarda Civil de Campos dos Goycatazes. Quais são os requisitos? Bem tranquilo. Carinha de questão aí, viu, meu aluno? Pode ter certeza. Ó. Eu vou precisar de nacionalidade brasileira. Veja que quando a lei fala nacionalidade brasileira, você inclui aqui o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Certo? Aí eu tenho direitos políticos, capacidade de votar e ser votado. Obrigações militares e eleitorais, eu tenho que estar quites. Eu tenho que ter um ensino médio para cargo de guarda. E vou ter que ter um ensino fundamental para o auxiliar de vigilância, como eu já mostrei anteriormente. Idade mínima de 18 anos, normalmente as bancas trocam essas idades. Aptidão física, mental e psicológica. Então veja que eu tenho aqui alguns requisitos. Além desses requisitos, eu preciso ter idoneidade moral. Professor, como é que eu comprovo a minha idoneidade moral, que eu sou um cara correto? Cara, certidões negativas de Justiça Federal, Estadual, Municipal... Justiça Municipal não tem. De Justiça Federal e Estadual, tá certo? E veja que, professor, eu vou ter que fazer prova. Eu vou ter que fazer prova para ingressar, como você está estudando exatamente para fazer prova. E a prova, eu quero que você, meu aluno, tome cuidado, que a prova para ingressar na Guarda Civil de Campos dos Goycatazes, ela pode ser uma prova apenas de provas ou de provas e títulos. Cuidado. Vou mostrar para você aqui, ó. O cargo público efetivo de guarda municipal, integrante da estrutura funcional da Guarda Civil Municipal, é acessível a todos os brasileiros, ó, natos ou naturalizados, aquilo que eu falei antes. Mediante concurso, olha, de provas ou de provas, veja que tem um I aqui, ó, mais títulos. Professor, por que você está fazendo essa ressalva aqui? Eu já vi uma banca fazendo assim, ó, concurso de provas ou títulos. Títulos. Tá vendo? Aqui, ó, tá errado. Porque é de provas ou de provas mais títulos.
Pegadinha boa que muito aluno caiu. Inclusive, um aluno caiu, pediu para fazer um recurso sobre isso. Meu amigo, como é que eu vou fazer um recurso que está certo? Né? Como é que eu faço um recurso que está certo? Então, aí tem bem tranquilo, tá certo? Lembrando que também para o guarda municipal ele vai ter que fazer exame físico, vai ter que fazer exame toxicológico, tem que fazer avaliação psicológica, investigação social, tudo isso está determinando da lei, como é a maioria dos concursos quando você faz um curso de formação, né? Quando você precisa ingressar para fazer o curso de formação. Dentro do curso de formação tem algumas informações interessantes que a lei traz, que é importante você, meu aluno, entender. Olha só, dentro do curso de formação, depois que eu passar por todas as etapas, né, eu vou ter uma ordem de classificação. Eu vou ter que seguir aquela matriz curricular que é disponível pelo Senasp. Professor, durante o curso de formação eu vou receber alguma coisa? Sim, vai receber 50% do salário inicial de guarda municipal, né? Cuidado que no curso de formação serão ministradas aulas que podem ser no período diurno ou noturno, sem problema nenhum. Professor, e se eu não tiver uma nota mínima? Eu vou ser eliminado. Eu vou ser eliminado. Que é o que a gente chama de desligamento, certo? Eu vou ser, se eu não tiver nota mínima, se eu faltar, se eu praticar algum ato de indisciplina, eu perco o curso de formação. É interessante que a própria lei já traz essa bolsa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tem estatutos de guardas que o cara passa o curso de formação todinho sem receber R$1. Sem receber R$1 sequer. Ainda bem que temos aqui 50%. Show de bola?